Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do mês de março, onde eu vou trazer algumas informações sobre as energias desse mês a partir de 2 estudos, da numerologia, que é o estudo dos números, e também da astrologia, que é o estudo dos astros, dos planetas, e como, de certa forma, existe uma correlação entre números, planetas e tudo que está ao nosso redor, na verdade, e aquilo que a gente está vivendo aqui na Terra. Tem várias formas da gente ler, digamos assim, a vida, o universo, e fazer uma relação mesmo com aquilo que acontece na nossa vida, tentando extrair o melhor que a gente puder dessas informações. Aqui, o sentido não é meramente intelectual, não são informações que a gente tem que estudar ou que simplesmente entender. A gente precisa colocar em prática, trazer para a nossa vida diária algo que faça sentido e que auxilie a gente nesse processo de autoconhecimento, de despertar da nossa consciência para viver uma vida cada vez mais plena e com cada vez mais sentido para a gente. Então, depois dessa introdução, eu vou começar falando um pouquinho sobre os números, aí, a numerologia do mês de março. Março, ele é um mês 3, então todo mês de março de todo ano vai ser o mês 3, porque março está relacionado a esse número pela ordem dos meses. Nesse caso, o número 3 aí do mês de março, ele traz a energia da comunicação, da leveza, da agilidade, da criatividade. É um número bem voltado para o social, é um número voltado para a expressão, em todas as suas formas, inclusive a expressão artística, por isso a criatividade também é ativada dentro dessa energia. E é uma energia que pede para a gente ver as coisas com um pouquinho mais de leveza, sem levar tanto a sério. E eu acho que dentro do processo que a gente está vivendo, é uma energia muito importante nesse momento, para a gente começar a suavizar um pouco as coisas, não levar a vida com tanto peso, com tanta responsabilidade, não no sentido de levar a sério, mas não ser tão sério em relação à vida, não deixar que a gente perca os momentos de conexão com a alegria, com as coisas bobas, com as coisas pequenas, simples, e ao mesmo tempo tão importantes, tá? Então pode ser que essa energia ela esteja como se fosse à sua disposição e você vai ativá-la ou não. Não é que naturalmente amanhã você acorda e você se sente de outra forma. Pode ser que sim, mas é como se tivesse ali uma estante, uma prateleira, onde vai estar à nossa disposição determinadas energias. E durante o mês de março, essa pode ser uma energia mais forte, que pede para a gente ativá-la. Talvez não venha de uma maneira natural, mas a gente pode observar e a gente pode tentar mudar a nossa abordagem a respeito da vida, a respeito das coisas. Isso vai fazer toda a diferença. Só que o número 3 sozinho, digamos que essa energia ela fica como um pano de fundo, tá? Então todo mês de março é o mês 3. Só que para numerologia, a gente calcula o que a gente chama de mês universal, que é a soma do mês de março com o ano universal de 2021. 2021 é um ano 5, então aqui 3 mais 5 vai dar o número 8. Então março é o mês universal 8. E o que o 8 representa? O 8 é o número do empoderamento, de buscar o nosso poder pessoal e de certa forma, reconhecer tudo aquilo que você é capaz de fazer. É um número que fala de construção, que fala de realmente materializar aquilo que a gente tanto deseja. É um número, aqui no caso,
para colher os frutos daquilo que geralmente a gente plantou lá no ano 4 ou no mês 4 ou dentro da energia do 4, que é o trabalho mais físico, digamos assim, de construção mesmo. Aí aqui no 8 a gente já chega num ápice, é como se a gente chegasse no topo da montanha e a gente se sentisse merecedor de estar lá. É muito importante a gente ativar a nossa sensação, a nossa energia de merecimento, a gente se sentir merecedor de tudo aquilo que a gente deseja, de tudo aquilo que a gente almeja alcançar, sabendo que se está dentro do nosso campo, dentro da nossa mente, alguma ideia surge, alguma vontade, é porque a gente tem toda a força e capacidade para realizar isso. Nós somos um canal de realização, de manifestação do universo do todo, e a gente precisa, de certa forma, usar a nossa energia, usar o nosso poder para colocar tudo isso em movimento, para a gente brincar um pouco mais durante a nossa vida, brincar de viver, ver tudo isso como uma brincadeira, como um jogo em que a gente vai crescendo cada vez mais, mudando de fases, fazendo coisas diferentes. A gente não é obrigado a ficar sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Outro ponto importante aqui do número 8 é a questão do valor. Então eu falei do empoderamento, do valor pessoal, né, do poder pessoal, e também no sentido da gente começar a dar mais valor ao que merece a nossa atenção. Então, em março, presta atenção no que realmente faz sentido para você, o que merece o seu olhar, o que merece a sua atenção, o que você precisa, talvez, dar mais valor e que você não está dando. Por outro lado, às vezes tem coisas que nem são tão importantes e que você está se preocupando e que você está dando atenção. Então observa, talvez seja o momento de fazer um alinhamento entre tudo isso. Vai ser muito importante e essa energia ela vai nos auxiliar a realmente dar energia, focar no que é importante para nós. Já para a astrologia, março sempre vai ser um mês muito importante. Por quê? Sempre por volta do dia 20 de março de todo ano, a gente vai ter o Ano Novo Astrológico, que coincide com a entrada do Sol no signo de Áries. Áries é o primeiro signo da roda zodiacal, é o início de tudo, é onde tudo começa, então é onde o ciclo astrológico recomeça todos os anos. Para a astrologia, é como se o dia 20 de março fosse equivalente ao nosso 1º de janeiro. Agora sim, num sentido de energia cósmica, num sentido de favorecimento de novos ciclos, é que o ano de 2021 vai começar. Então a gente pode ter em março duas energias bastante dissonantes, diferentes, paradoxais talvez, que vai ser uma energia de fechamento, de recolhimento, de reflexão, da gente realmente olhar para tudo que a gente viveu até aqui, e ao mesmo tempo uma energia nova, de abertura, de vontade de fazer, de vontade de começar algo, ou de sentir que agora o ano começou, que agora vai, sabe aquela sensação de agora vai? Geralmente, eu não sei se você já percebeu, mas esse comecinho de ano até março, justamente, é uma fase em que a gente ainda carrega muito da energia do ano anterior. Então a gente ainda tem talvez algumas pendências, a gente ainda vem com aquela velha energia, e essa sensação, né, de que o ano só começa depois do carnaval, por exemplo, isso é muito forte no Brasil, né, essa frase e essa crença também, ela tá muito alinhada com essa ideia do ano começar, né, para a astrologia a partir de março. O que não significa que a gente precisa esperar até março, que a gente só vai conseguir fazer as coisas darem certo nesse momento. Não é assim,
tá? É apenas um favorecimento, é apenas quando a roda começa a girar nesse sentido, talvez ela ganhe mais força. Então eu não acredito que a gente precise viver engessado por conta da astrologia dizer dessa forma, ou da numerologia, ou qualquer outra ciência ou pseudociência, seja lá o que elas disserem. Não precisa ser assim. A gente não pode levar nada de uma maneira radical, mas a gente pode sim se favorecer dessa energia, se ela fizer sentido pra gente, se ela estiver alinhada com o que a gente acredita, com quem a gente é e com aquilo que a gente espera viver na nossa vida. Então, para isso que eu trago essas informações aqui. Não é para dizer de maneira determinista, é assim, mas simplesmente para abrir um leque de possibilidades que, se você souber aproveitar ou quiser aproveitar, pode ser muito favorável para você. De uma maneira geral, março promete ser um mês muito mais leve do que janeiro e fevereiro foram. Isso porque em janeiro e fevereiro a gente estava com muitos aspectos fortes no céu. Aspectos são ângulos entre os planetas, e esses ângulos, dependendo de quais forem, podem ser considerados positivos, favoráveis, fluidos, ou negativos, desafiadores, que trazem alguns conflitos, alguns entraves, algumas questões que a gente precisa olhar com mais atenção. E em janeiro e fevereiro era esse o caso. A gente estava com muitos planetas lá no signo de Aquário e Urano e Marte no signo de Touro. Eles fazem um aspecto desafiador, então teve muitas questões, muitos conflitos, e era uma energia, como eu já comentei inclusive no áudio do mês passado, de desapego, de deixar para trás, de rever velhas questões, velhas estruturas na nossa vida, nas quais a gente se apegava muito como sólida ou como central na nossa vida, pra gente, dentro da gente. Às vezes era uma coisa interna também, pode ser uma situação externa, mas pode ser também algo que você sentia dentro de você, e que talvez a partir de agora não faça mais sentido, não se sustente mais para essa nova versão sua que você quer viver, para aquilo que você quer alcançar, para aquilo que você quer sentir daqui para frente. Não se sustenta. Então, foi preciso vir à tona tudo para que a gente percebesse, tomasse consciência. Então, nada vai acontecer nunca apenas para te punir ou apenas para que você sofra. Não, de maneira nenhuma. Nunca encare dessa forma, para não se tornar uma vítima indefesa, para não se tornar uma pessoa que não tem poder nenhum sobre a própria trajetória, né? Isso é muito sério. A gente precisa, de fato, assumir eu não gosto da palavra controle, mas assumir o poder mesmo sobre a nossa vida, e pensar aqui no poder no sentido de eu posso tudo aquilo que a minha alma sentir que é importante para mim, e isso é importante. O poder aqui é num sentido de alma, de essência, de saber que eu consigo materializar tudo aquilo que eu desejar, que eu posso viver uma experiência se eu assim escolher vivê-la. O que a gente confunde é o poder do ego. É o poder que está muito relacionado a conseguir coisas, e não porque a gente não possa tê-las, mas porque a gente quer com isso mostrar para alguém alguma coisa, porque a gente quer provar um nosso valor, sendo que por dentro eu não me valorizo. Então as razões do ego são obscuras, são um pouco complicadas se a gente for analisar de fato. É essa a diferença, tá? Esse é o nosso verdadeiro poder, aquele que vem da nossa essência, e o que faz sentido para ela é porque sim, a gente merece viver. Já o ego, se for alguma coisa que você quer só porque todo mundo tem, só porque um dia alguém falou que você não ia conseguir, ou porque você quer receber amor, atenção, reconhecimento através disso, então aí já são questões que talvez você viva tentando, viva buscando e nunca dê certo, porque no fundo não é o que faz sentido para sua alma. Então observa isso também, tá? Mas voltando aos aspectos de março,
esse mês é como se desse uma sentada um pouco nessa energia, para a gente poder se recuperar, para a gente poder refletir, para a gente poder, de certa forma, ver o que faz sentido para a gente de verdade daqui para frente. A gente vai ter o Sol em Áries até o dia 20 de março, então, como eu comentei, é como se fossem duas energias aí. Até o dia 20, tá muito aberto para a gente se conectar, para a gente refletir mais, para a gente ativar a nossa intuição, a nossa criatividade, a nossa sensibilidade, que é a capacidade de sentir, se permitir sentir o que você estiver sentindo. Com peixes, a gente precisa tomar só um pouquinho de cuidado de não sentir demais o lado sombra, né? Que é sentir a dor, o sofrimento, se apegando com ele, vibrando muito no vitimismo também, sentindo que nada dá certo, nada faz sentido, se sentindo muito perdido, desamparado na vida mesmo, tá? Tudo isso está muito relacionado com essa energia sombra de peixes. Por outro lado, se a gente confiar, se a gente se conectar com a nossa alma, com o universo, com aquilo que você acreditar e sentir essa conexão profunda que te traz força, que te traz essa sensação de poder, né, de conseguir tudo que você deseja, você pode caminhar pela vida, caminhar pelo seu mês aí, se sentindo capaz de tudo o que você quiser, se sentindo inspirada, talvez apenas vendo a vida e as pessoas de uma outra forma. Depende exatamente do que você estiver buscando, mas eu acho que apenas o fato de você poder se sentir bem na sua própria pele, com a sua própria vida, com as pessoas ao seu redor, seja lá com aquilo que você esteja vivendo, isso sim é importante pra gente, isso sim é empoderador, isso sim faz sentido, porque se a gente fica projetando, e peixes aqui também fala muito de idealização, né, da gente idealizar uma vida perfeita, quando tudo der certo, quando tudo for da maneira que eu espero, se a gente ficar esperando isso acontecer, a gente pode nunca se permitir ser feliz. A gente sempre vai estar esperando esse momento, a gente sempre vai estar lidando com as questões no sentido de ai, que saco, isso eu não gosto, isso eu não quero, quando que aquilo que eu tanto espero vai acontecer? Ou seja, a gente rejeita o que a gente tem e a gente busca uma coisa que não é o que a gente está vivendo no aqui e no agora. Eu acho que a palavra-chave aqui é a aceitação. E a aceitação não é comodismo. A aceitação não é dizer, eu concordo com isso, então eu vou aceitar isso para sempre. Pelo contrário, a aceitação, por mais paradoxal que possa parecer, ela liberta, ela faz com que a gente não tenha nenhum laço energético com aquilo que a gente está rejeitando, com aquilo que a gente não está querendo viver, ou a pessoa, ou a situação, o sentimento, seja lá aquilo que você esteja lidando contra, digamos assim. Então, aceitar é um treino e é um passo muito importante dentro do nosso processo aí, tá? E pode ser que a gente sinta um pouco disso ou tenha algumas questões nesse sentido. Trabalha a aceitação, né? Vê como é para você quando você simplesmente solta, quando você simplesmente aceita, sabe? Você realmente sente dentro de você, sabe a sensação de desistir? Quando a gente já fez tudo que era possível e a gente fala simplesmente não dá mais, eu desisto, eu solto, eu aceito. É nesse momento que aquilo tem chance para se transmutar em uma nova coisa, em uma nova situação, em uma nova pessoa na sua vida, um novo sentimento, seja lá o que for que você esteja resistindo e finalmente aceitando. Outro ponto positivo desse mês é que a gente não vai ter nenhum planeta retrógrado, e isso para a astrologia é bastante raro. Durante um ano, a gente pode ter no máximo 2 meses aí
sem planeta retrógrado. E geralmente acontece nessa fase por conta de todos os movimentos planetários mesmo. Então, o que isso significa? Um planeta retrógrado, ele dá a impressão, uma ilusão de ótica aqui, de estar andando para trás, né? E nesse caso, quando todos estão simplesmente seguindo o seu passo, seguindo a sua trajetória ao redor do Sol, isso indica que todos os caminhos estarão abertos, que não existe nada que a gente precise revisar, que a gente precise rever, ou que esteja, de certa forma, emperrando o nosso desenvolvimento. E tudo isso para que a gente possa avançar cada vez mais, para que a gente possa acessar toda a nossa grandeza. Então aproveite para começar projetos, para começar aquilo que é importante para você. É como se fosse uma via aberta, assim, como se fosse um caminho cheio de flores ao redor, totalmente amplo, totalmente convidativo para que a gente possa caminhar por ele com alegria, felicidade e vendo lá do outro lado exatamente aquilo que a gente quer viver, aquilo que a gente quer experienciar ao final desse caminho, ao final dessa trajetória. Porque muitas vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente não está disposto a fazer o que for preciso para alcançar, a fazer às vezes a nossa parte que é pequena, que é enviar um e-mail ou que é escrever um texto, seja lá o que dependa da gente, a gente fica se sabotando. Então esse não é o momento para isso, principalmente a partir do dia 20. Então a gente tem ali, antes, né, dessa data, principalmente o início do mês, para revisar, para fechar, para entender todo o processo, essa trajetória que a gente passou de um ano para cá, é uma fase muito importante para esse momento. Às vezes a gente não consegue seguir em frente porque a gente não finaliza processos, porque a gente não fecha portas, porque a gente simplesmente não entende o aprendizado de alguma situação e prefere sofrer por isso, prefere se apegar à dor e ao sofrimento em vez de entender o que aquela situação quis nos mostrar e quis nos trazer como aprendizado. Então vai ser um momento muito importante para isso. Dia 13 de março, a gente vai ter uma lua nova no signo de Peixes. Então, até essa data, pode ser que a gente se sinta mais cansado, mais desanimado, ainda sem muita força, sem muita vontade de fazer as coisas. E aí, a partir do dia 13, a gente já começa a ligar uma anteninha, sentindo uma vontade ou sentindo uma coisa vindo, uma ideia nova, um projeto. E no dia 20, a gente pode ter essa porta aberta, essa oportunidade chegando, se a gente assim escolher, se a gente abrir a nossa mente, abrir a nossa ideia para receber as intuições, para receber como a gente pode resolver talvez uma situação que a gente esteja vivendo, basta a gente se abrir. Então, dia 13 é um dia importante, é uma abertura, né? Dia 20 de março, quando o Sol finalmente entra no signo de Áries, e aí a gente vai ter muita força, muita energia, muita vontade para fazer o que for preciso. Só que a gente precisa analisar, dentro da energia aí desse Sol entrando em Áries, onde é que está Marte, porque Marte é o regente desse signo. E Marte vai estar no signo de Gêmeos. O que isso significa? Que a gente pode ter uma tendência a dispersar um pouco. É como se a gente quisesse fazer muita coisa ao mesmo tempo, como se a nossa mente estivesse borbulhando de ideias, mas a gente simplesmente não conseguisse colocar em prática. A gente perdesse o foco, ou a gente começasse uma coisa, depois pulasse para outra. Então essa é uma tendência que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Em relação aos aspectos desafiadores, a gente só vai ter 2 que eu considero mais importantes e que eu quero trazer aqui para alertar vocês, para talvez vocês perceberem se isso se realiza mesmo, se isso faz sentido aí de acordo com o que você estiver vivendo.
O Sol vai fazer uma quadratura, que é um aspecto desafiador, com o nodo norte que está em Gêmeos, no comecinho do mês já, dentro de toda essa energia que eu já comentei, de fechamento, de reflexão, e pode ser um momento que a gente precise ajustar a rota, que a gente tenha uma sensação de não saber muito bem o que fazer, ou pelo contrário, ter muitos caminhos a seguir. Pode trazer um pouco essa sensação de estar perdido, de estar confuso, e vai ser um momento muito importante para a gente usar tudo que eu já falei até aqui, inclusive de perceber o que faz sentido para mim e o que realmente merece a minha atenção. É o momento da gente pegar aquilo que faz sentido, de escolher aquilo que eu quero dar atenção a partir de agora. Onde a gente colocar o nosso foco, a nossa energia, a gente vai estar fazendo com que aquilo cresça e se manifeste com mais velocidade. Agora, se eu ficar focando em várias coisas, se eu ficar fazendo muitas coisas, a minha energia se dispersa, a minha atenção se dispersa e as coisas não acontecem. É só pensar de uma maneira prática mesmo, física mesmo. Pega um caderno, pega 2, 3 cadernos e começa a escrever em cada um deles. Em vez de você pegar um caderno e escrevendo até acabá-lo e depois começar outro, você começa a escrever em um, depois você passa para outro, escreve 2, 3 folhas ali, passa para um terceiro. Quando você olhar, você está com vários cadernos inacabados, começados e nenhum terminado. Pensa que esse caderno é um projeto ou é uma coisa que você está fazendo, que você está se dedicando. Se você não focar naquele caderno, naquele projeto, você não vai conseguir terminá-lo, você não vai conseguir manifestá-lo. Se esse caderno é invisível, digamos assim, é energético, você não consegue vê-lo de verdade enquanto você não terminar. Então é como se ele só ficasse visível para você quando você terminasse esse caderno. E isso nunca acontece. E aí você fica sempre preso no mundo das ideias, sempre preso a essa sensação de nunca conseguir terminar nada. Então precisa sim escolher com mais amor, com mais carinho, aquilo que a gente quer se dedicar, aquilo que faz sentido. Eu acho que um dos motivos da gente não conseguir realizar alguma coisa é porque não é o que faz sentido pra gente de verdade, é porque a gente está fazendo algo porque todo mundo está fazendo, porque alguém disse que a gente precisava fazer, não é o que a gente quer de verdade. E quando a gente não consegue realizar, ou talvez não consiga, porque a gente tem medo, porque a gente quer ser reconhecido com isso e tem medo que não seja reconhecido, tem medo de errar, tem medo que não seja o que a gente espera, que não traga essa sensação de felicidade e preenchimento. Então tem várias questões por trás também. E como que a gente vai saber? Analisando, observando. É isso que eu convido você a fazer. E por fim, um outro aspecto que eu acho importante observar, importante trazer aqui para vocês, é Mercúrio em Peixes fazendo uma quadratura com esse Marte em Gêmeos lá no final do mês, dia 24. Esse aspecto pode trazer uma tendência a discussões, a críticas, a gente talvez acreditar demais em tudo que nos dizem, em também ter uma tendência a mentir. Então a gente pode ter essa tendência, ou as pessoas, e a gente acaba acreditando. Então aqui é importante a gente observar e se perceber perto dessa data, não precisa ser exatamente, pode começar inclusive um pouco antes. Até com a entrada do Sol em Áries, a gente tende a ficar mais agressivo ou mais incisivo muitas vezes, depende aí claro da configuração de cada mapa, de cada pessoa, das tendências que a gente já tem, ele não vai fazer nada pela gente, o Sol, os astros não nos obrigam a nada, são escolhas que a gente faz, conscientes ou não delas, mas a gente precisa de certa forma aqui prestar atenção para dar um passinho atrás e não agir de maneira impensada,
ter empatia quando alguém vier com essa agressividade toda e a gente entender que ela não está consciente e a gente sim do que está acontecendo, não tomar tanto como pessoal, sabe? Não alimentar os conflitos que se a gente não soubesse talvez a gente fizesse dessa forma e principalmente honrar a nossa verdade, entender o que faz sentido para mim, mais uma vez, né? Então isso está muito forte esse mês. Qual é a minha verdade? O que faz sentido para mim? E honrar isso. E tudo que for diferente disso, simplesmente eu descarto, simplesmente eu não deixo que me afete. Isso vai ajudar muito a gente a não ser enganado, a se manter fiel ao que é importante pra gente, pode ajudar bastante nesse sentido. E aí a gente fecha o mês com uma lua cheia no dia 28 de março. E essa lua cheia vai ser no eixo de Áries, o Sol vai estar ali, e Libra com a lua nesse signo. Dentro dessa energia, a gente pode, de certa forma, está sendo muito chamado a olhar para as nossas relações, a olhar principalmente para a gente mesmo dentro dessas relações, para buscar mais a nossa própria individualidade, mas não no sentido de egoísmo, pelo contrário, é a gente dar mais para a gente mesmo aquilo que a gente espera do outro muitas vezes. A gente fica muito voltado para esse outro, a gente faz muitas coisas esperando uma resposta ou uma retribuição e na maioria das vezes a gente sofre por isso. A gente não consegue receber o que espera e a gente se frustra. Então nesse momento a gente precisa também buscar o nosso equilíbrio interno, o equilíbrio emocional, o equilíbrio entre dar e receber. Pode ser uma energia, né, o equilíbrio aí, que venha pra gente, que venha como um convite a partir do desequilíbrio, porque a gente não pode esquecer que a gente vive na dualidade. Então, se eu quiser experienciar o equilíbrio, como é que eu vou saber o que é o equilíbrio se ele não é um valor absoluto? Eu vou saber a partir da dualidade, eu vou saber a partir da polaridade, da polarização. Então é para isso que essas energias nos servem. Se a gente não ficar preso a apenas um ponto, se a gente não ficar vibrando numa mesma questão, situação e frequência, a gente consegue transitar com muita facilidade entre esses polos e principalmente encontrar o equilíbrio. Eu acho que é esse o lugar, o ponto que a gente deve focar em ficar a maior parte do tempo, porque é ali que a gente pode sempre estar conscientes e sempre estar no ponto neutro, que traz pra gente uma sensação imensa de paz. Outra coisa importante para falar dentro dessa energia da lua cheia no final do mês é que para estar junto de alguém, a gente primeiro precisa estar bem consigo mesmo. A gente precisa se cuidar melhor, a gente precisa se dar aquilo que a gente espera do outro. Isso também vai fazer toda a diferença. Então é buscar o caminho do meio e também focar em você, focar naquilo que é importante para você, naquilo que você já pode fazer por você e se dar sem esperar tanto do outro por isso. O foco aqui é no equilíbrio em todas as formas. Então essas são as tendências gerais aí para o mês de março, usando um pouquinho da astrologia, da numerologia, da minha intuição, da minha leitura de tudo isso, e eu espero de verdade que essas informações contribuam para você ter um mês de março maravilhoso, excelente em todos os sentidos e principalmente ativando dentro de você toda a força que você precisa e todo o seu poder pessoal. Nós seguimos juntos por aqui. Se você quiser, eu tenho as meditações de lua nova, de lua cheia, de lua minguante, lua crescente também, para todas as fases, e muitas outras para ajudar você nesse processo de conexão com a sua parte mais profunda e mais interna.
Eu tenho inclusive uma meditação para os relacionamentos, para melhorar os seus relacionamentos, para ativar o seu poder pessoal, também tenho. Então vale a pena dar uma olhadinha nas minhas meditações. Um beijo enorme no seu coração e até o mês que vem.